Olá, esse vídeo vai ser sobre escritas de roteiro, mas é um vídeo pessoal, não é uma exposição de um método ou de um sistema, uma estrutura de roteiro, embora eu vá comentar algumas coisas de livros de roteiro. Esse, na verdade, é um vídeo sobre o que eu aprendi, o que funciona para mim. E eu espero que eu possa contribuir para a sua escrita também. Esse é um momento muito especial para mim, se tratando de roteiro. Eu acabei de escrever a minha primeira adaptação de um conto, primeira adaptação de qualquer obra. Eu nunca tinha escrito antes nada que não fosse original e foi uma experiência muito interessante. Nesse mesmo projeto, eu também, pela primeira vez, colaborei com outros roteiristas. Eu não fui o único autor, então foi um grande aprendizado para mim. Eu tive que me adequar, né, a essa escrita que não é a mesma coisa que você está sozinho com o seu computador e com a sua cabeça. Você tem a disciplina, o tempo das outras pessoas e o intercâmbio de ideias e opiniões. Isso é muito bom, é muito rico, foi muito produtivo. E ao mesmo tempo, agora, há mais ou menos uma semana, surgiu o projeto do meu próximo longa-metragem, meu terceiro longa, que eu estou escrevendo agora. Na verdade, eu não entrei no roteiro ainda, mas eu já tenho a ideia, os personagens, eu estou desenvolvendo aos poucos e me disciplinando para poder estar escrevendo recorrentemente, assim, direto nos próximos meses, e deve demorar para sair, porque eu espero atingir um resultado muito bom, tem que ser uma coisa muito especial, e eu realmente acho que vai ser, eu estou muito empolgado. Então esse vídeo ele está sendo feito no momento certo para mim, que é o momento de voltar a pensar sobre roteiro. Então, vamos lá, né? Para mim, o que é sempre melhor como ponto de partida são os personagens. Antes de tudo, você tem que ter a sua ideia, né? Uma inspiração. Por que você quer fazer esse filme? Que tipo de filme você quer fazer? O que você quer passar para o espectador? Que tipo de impacto você quer causar no espectador? O que te inspirou? Foi um poema, uma letra de uma música, uma experiência real, uma história que você ouviu? Um filme pode vir de qualquer lugar, né? A inspiração pode surgir de qualquer lugar. Então, tendo esse lampejo inicial, eu aconselho aí para os personagens definir o que eles querem, né? Porque todo personagem é um vetor com desejo, né? Ele quer alguma coisa e os obstáculos vão começar a aparecer na trajetória dele, né? Então, o que o seu personagem quer, o que os seus personagens querem? Conheça os seus personagens, descubra quem eles são e o que eles querem. Aí, então, é quando eu vou para narrativa. Eu tento pensar no que pode acontecer, quais podem ser os eventos principais da estrutura, né? Existe, claro, uma estrutura mais geral de roteiro, que é ensinada muito nos livros, né? Sid Field, Christopher Vogler, Robert McKee, que são livros bem legais, bem interessantes, assim, só que ao mesmo tempo eles são limitantes, porque um filme ele é muito mais do que o roteiro. Para mim, o roteiro ele é quase como um manual. Sabe quando você vai no supermercado, você tem que comprar algumas coisas e você faz uma lista para você não esquecer? Então o roteiro ele é, de certa forma, semelhante a essa lista, né? Porque ele é um registro do que vai ser filmado, né? O roteiro é como se você estivesse vendo o filme, lendo no papel. Tem gente que põe o roteiro num pedestal, né? Que olhando quase como se ele fosse uma obra literária, uma obra à parte do filme. Tudo bem, sabe? Isso é um debate, existem várias opiniões a esse respeito, mas eu prefiro tratar o roteiro quase como um manual para o filme, né? Um registro do que precisa ser filmado, do que precisa ser executado, né? E isso não significa que você não possa imbuir o seu roteiro de talento literário, né? Mas ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado para não botar excessos no seu roteiro, né? A gente tem que, se tratando de filme, a gente escreve sempre no presente e a gente escreve o que é filmável, né? Você não pode escrever, por exemplo, o que um personagem está pensando, a menos que essa seja a cena, né? A gente esteja vendo na tela o pensamento dele. Você pode escrever que ele está com um semblante reflexivo, com um olhar pensativo, mas você não pode escrever que ele está pensando no que ele vai jantar. Você não tem como saber isso quando você vê o filme, a menos que essa seja a cena. Então, esses são cuidados básicos, assim, que principalmente quem vem de outra área, como letras, por exemplo,
pode não se atentar. E é importante que, ao mesmo tempo que os formatos, né, as questões técnicas de letra, fonte, isso tudo os programas de roteiro como o Final Draft, o Celtics ou Celtics, tem gente que chama esse programa cada pessoa chama de um nome diferente. Todas essas questões técnicas são importantes e elas são universais, basicamente, né? Então é importante ter em mente essas questões. E voltando à questão da narrativa, o Sid Field, por exemplo, ele sempre fala que você tem que ter o seu filme estruturado de acordo com certas marcas, né? Que são ponto de virada número 1, que é a transição do ato 1 para o ato 2, né? Que acontece mais ou menos lá na página 30. Antes disso tem que ter um incidente incitante, mais ou menos na página 15, que vai mudar o mundo comum do herói, né? Vai apresentar uma nova situação para ele vai recusar, e aí perto da página 30 ele vai acabar embarcando na aventura, e aí tem o segundo ato que dura mais ou menos 60 páginas, né? Seria até a página 90, e aí tem o terceiro, que é a conclusão, né? E aí tem o clímax no meio e o final do filme, ou um pouco depois do meio do terceiro ato até o final do filme. Isso, é claro, ele está apresentando um modelo baseado nos filmes americanos dos anos 50, 60. Ele usa exemplos de filmes dos anos 70. Chinatown é um filme que é muito usado por esses gurus de roteiro. E, assim, esses livros são ótimos quando eles falam sobre desenvolvimento de personagem, sobre motivação de personagens, sobre gêneros, sobre diálogos especialmente. O Robert McKee, o Story, é um livro excelente para aprender diálogos. Meus diálogos melhoraram muito quando eu voltei, sempre que possível, enquanto eu estava escrevendo, a esse livro, porque ele realmente lista os principais problemas. Eu acho que todos os problemas que você pode ter com o seu diálogo, exposição, repetição. Exposição é uma coisa muito perigosa. Se você acha que não tem exposição no seu roteiro, tem exposição no seu roteiro. Então, é muito importante que a gente saiba se desapegar também, sabe? Não ficar muito preso às nossas falas, não achar que tudo é genial, entregar para pessoas lerem, porque na maioria das vezes um olhar externo, eu sei que isso é até um pouco clichê de falar, ele vai ser fundamental para você ter uma perspectiva mais racional para o que você escreveu. E isso se aplica tanto a amigos de cinema, ou também pessoas que não são de cinema, né? Profissionais da área ou não. Você tem que saber quem está dando um feedback para você, você tem que saber filtrar o que é relevante, o que não é, o que é construtivo, o que não é, e ficar só com o que você precisa, né? Não leva nada para o lado pessoal, né? Lembra que já é um grande feito você ter terminado um roteiro, mesmo que seja o pior roteiro. O primeiro tratamento, especialmente, é para ser um roteiro ruim. É claro que a gente nunca gosta de ver dessa forma, né? A gente acha que está escrevendo algo genial, porque na inspiração é assim. Porém, os primeiros tratamentos, pesquisa os grandes diretores e roteiristas de Hollywood falando, eles vão te dizer que os primeiros tratamentos eles não são muito bons. Mas é isso, não dá para você querer fazer algo bom da noite para o dia. Você vai ter uma ideia boa, mas para ficar do nível para atingir o potencial que o projeto merece, ele precisa de refinamento. Então, escrever é reescrever. E você precisa também olhar para o seu roteiro e não tentar ficar revisando o tempo todo. Você tem que terminar o primeiro tratamento. Botar tudo no papel. Uma vez que você botou tudo no papel, dá um tempo, manda para as pessoas lerem, aí depois volta e começa a revisar. Até mesmo questões ortográficas. Eu acho que é muito melhor assim, você senão você vai ficar se cansando, já é um esforço mental enorme escrever roteiro, é extremamente exaustivo. Quando eu estava escrevendo Antes que Ela Vá, eu tinha trancado a faculdade porque eu estava completamente focado no projeto, eu queria focar para nesse roteiro, e o que aconteceu é que eu não conseguia me desprender quando eu estava fazendo outras coisas. Eu saía, ia para compromissos e eu ficava pensando no roteiro o tempo todo. E às vezes isso atrapalha o seu sono também, sabe? Eu gosto de andar pela casa quando eu estou escrevendo,
Outra coisa que me ajuda muito é a música. Bota uma música, especialmente se tiver alguma coisa a ver com o filme, mas qualquer música pode ajudar, que te inspire, desde que não seja algo que te distraia, né? Além disso, você também tem que ter a disciplina de escrever num determinado período de tempo na sua rotina. Porque, como eu falei, na época do Antes que ela vá, eu estava focado só no roteiro e às vezes eu escrevia o dia inteiro, aí no outro dia eu não tinha energia nenhuma para nada, e aí eu tentava escrever, aí eu ficava cansado, sabe? E aí a qualidade não era tão boa. E aí depois, nos outros filmes, no Primeiros Amigos, eu já tentei me disciplinar e foi muito melhor. Se você é ocupado, sabe, às vezes, se você tem muita coisa para fazer na sua rotina, isso não precisa ser um impedimento. Você pode, sei lá, se você não tem nenhum tempo, escreve 1 hora por semana, sabe? Perde 1 hora de sono e escreve. Mas isso é muito pouco. O ideal, o que eu estou tentando fazer agora é escrever 1 hora por dia. Nem sempre eu consigo, mas aí eu tento compensar no outro dia. Só que você tem que saber se desligar. E como é que você vai se desligar se você está escrevendo um roteiro que é muito importante, você está muito envolvido? O que eu aprendi também é andar com um bloquinho, ou um caderninho, qualquer coisa assim, que seja só do filme. Pode ser de outras coisas também, mas o ideal para você focar e para você ter isso registrado é você separar algo pequeno que você possa levar no seu cotidiano e, opa, tive uma ideia no metrô, caramba, no trabalho, no mercado. Anota aí no seu caderno algo, não precisa ser nada muito complexo, algo que vai te lembrar da ideia. E aí quando você chegar a sua hora de escrever, você começa por aquilo. Quando a gente está escrevendo, é um processo muito intelectual, mas você precisa trazer isso para o físico também, porque você tem que tentar ser o seu personagem. O Robert McKee, ele fala de escrever de dentro para fora, que é quando você tenta entrar em cada personagem para ver se o que você está escrevendo faz sentido de acordo com o que você estabeleceu sobre aquele personagem, de acordo com a subjetividade dele, de acordo com o que ele quer. Porque muitas vezes a gente vai no embalo dos diálogos e da cena, e aí um personagem tem uma fala, mas onde a gente realmente quer chegar é mais pra frente na fala daquela outra personagem ou naquela ação, e aí a gente bota os personagens comentando e reagindo. Esse personagem está na cena também, né? Ele precisa reagir de alguma forma, o que eu vou fazer? Sei lá, bota ele falando isso. Nem sempre funciona, né? É claro que com os tratamentos você vai refinando e vai enxergando esses problemas, mas se você desde o começo tiver essa consciência e tiver essa disposição para falar com a sua própria voz, assim, as falas dos personagens, às vezes também levantar e atuar o filme, né? Imaginar mesmo, melhor ainda. Isso me ajuda de verdade. Faz com que eu pareça um maluco para minha família, mas eles já me veem assim, né? Eu também não escrevo argumentos no começo. Eu prefiro fazer depois que eu tenho a ideia e tenho os personagens e o que eles querem, eu faço uma outline, que é o esqueleto do filme, né? Que são os principais pontos da estrutura do que vai acontecer. Às vezes, quando você for escrever o roteiro, vão surgir outras cenas e algumas das que você pontuou vão cair, mas eu acho importante você ter um esqueleto para começar. Não significa que você precisa ter o roteiro inteiro, nem que você precisa ter o final do filme, a conclusão. Você pode ter algumas coisas, mas eu não recomendo você ir no escuro, assim. Eu sei que é muito divertido escrever as cenas no formato do roteiro já, os diálogos, só que eu acho que é perigoso, assim. Eu acho que você tem mais riscos de se arrepender e apagar tudo se você for no escuro sem ter nenhuma direção, né? Nenhuma estrutura. Então, e aí depois, se precisar enviar para um edital, inscrever no edital, enviar para algum potencial investidor, aí sim você escreve o argumento, escreve todas aquelas questões de storyline, sinopse. Uma sinopse é legal você ter de qualquer forma, né? Você saber resumir o seu filme em uma página ou um parágrafo, né? Existem vários tipos de sinopse. Tem o que as pessoas chamam de logline ou storyline, né? Logline seria o seu filme em uma frase, né? Que é muito uma questão de pitching, né? Quando você precisa vender, tô no elevador com um executivo da Disney, vou vender a minha história aqui, entendeu? São situações muito utópicas, mas que não são irreais, assim. Você pode ir para um evento como
não sei, o Rio Content Market ou algo do tipo, que eu nunca frequentei, mas um dia pretendo, ou então para festivais, conhecer produtores ou conhecer em qualquer ocasião, escrever e-mail, que seja. Você tem que ter um projeto, né, para apresentar o seu filme. Eu estou falando como é o meu processo de escrever o roteiro só, mas se você não for financiar o seu filme, ou se não for fazer do seu jeito, se for depender de outras pessoas, é sempre bom ter esse projeto completo. Outra coisa muito importante é você ser capaz de matar os seus bebês, que é uma regra muito famosa, né? Escrevi uma cena genial, mas não funciona, sabe? Não é tão boa assim, você só está apaixonado, mandou para os seus amigos, pessoas que você confia, feedback foi negativo, as críticas você concorda com elas racionalmente, mas a sua emoção não quer se desapegar. É uma escolha sua, você pode manter isso no filme, o filme é seu, mas depois lide com as consequências disso, né? Você sempre pode cortar na edição, porque edição de certa forma também é roteiro, só que isso pode comprometer o filme, nem sempre dá para salvar a estrutura. Enfim, esteja disposto a sacrificar seus principais bebês em nome do filme. Pensa que o que você queria no início era fazer um filme, era fazer esse filme. Então, pensa que você está fazendo isso para o melhor, porque você queria. E muito cuidado com os filmes de tese. O que seria filme de tese? Eu roubei essa expressão do Albert Camus, que no Mito de Sísifo ele critica os romances de tese, que são aqueles pretensamente filosóficos, que acabam não sendo nem romance, nem obra filosófica direito, porque eles apresentam uma ideia, né? Toda obra fictícia, ela culmina, ela explica, ela explicita, né? Uma ideia, uma ideologia, um pensamento, e a arte acaba ficando em segundo plano, né? Só que a arte, ela deve ser sempre o primeiro plano, né? O filme, ele é sempre muito mais do que qualquer ideia, muito mais do que qualquer pensamento. Ele é um organismo em si próprio, né? Ele é muito maior do que tudo isso. Então, eu também diria que, além dos filmes de tese, porque isso é um perigo grande para quem está começando a escrever e está inspirado em outras coisas, sociologia, filosofia. Além disso, também toma cuidado com as estruturas, porque elas são limitantes. Sempre que eu tentei escrever a partir dessa fórmula do Sid Field, não deu muito certo, assim, porque ficou um negócio artificial. Eu estava tentando encaixar a história na fórmula, né? O conteúdo na fórmula, e não estava dando certo. As cenas não atingiam todo o seu potencial criativo. Eu acho melhor você escrever a sua história, sabendo que tem que ter alguns eventos dramáticos, tem que ter umas progressões e choques e viradas se você está fazendo um filme narrativo, mas sem se apegar a essas questões, sabe, muito específicas, porque provavelmente vai dar errado. Pelo menos foi assim comigo. Sempre foi melhor escrever sem isso, e os filmes que eu fiz, eu escrevi sem isso, e aí eu olhava para eles e via que tinha, sim, alguns dessas principais transições, né? Só que, porque obviamente isso eles viram, né? Eu acho que isso começou com o Joseph Campbell, que escreveu esse livro, O Herói de Mil Faces. O Joseph Campbell foi um antropólogo, o maior especialista provavelmente em mitos do século XX, e ele desenvolveu essa fórmula do monomito, né? Da jornada do herói, que é comum a todas as histórias da humanidade, a rigor, né? E desde as mais arcaicas até os filmes mais recentes, os sucessos de bilheteria e tudo mais. E aí tem toda aquela questão do herói que está no mundo comum, e aí ele tem encontro com o mentor, e ele é chamado à aventura, ele recusa a aventura e ele vai, e aí acabaria o primeiro ato, né, se tratando do filme. Aí ele vai encontrar aliados e inimigos, ele vai entrar na caverna oculta, enfim, tem uns termos aqui que influenciaram muito o Vogler, que foi quem escreveu esse livro, A Jornada do Escritor, né? que é um estudo da jornada do herói nos filmes, e eu acho que foi mais ou menos ele que lançou essa ideia em Hollywood, assim, e isso ganhou muita força com os anos, assim, para aspirantes a roteiristas e tudo mais, mas
lembra que isso tudo é fórmula, é leitura, é interpretação, então o seu filme ele pode ser muito mais do que isso, ele não deve se limitar a essas coisas. Você pode fazer um filme monólogo, você pode ter uma pessoa falando por 2 horas, sabe? Você pode fazer o que você quiser, desde que você saiba o que você está fazendo, você saiba onde você quer chegar, para você não fazer, sabe, uma salada sem sentido, misturando várias coisas que você gosta só porque você gosta. Não, você tem que saber o que você está fazendo e para isso você precisa adquirir cultura, inspiração, ver outros filmes, ler muitos livros. E é isso, o filme ele é sempre maior do que uma ideia. Aqui, por exemplo, ele fala de ideia governante, que você tem que pensar qual é a ideia governante do filme, que é mais ou menos qual é a moral do seu filme. Eu acho que isso é besteira, eu acho que isso é muita limitação. Ele dá exemplos de qual é a interpretação, qual é a ideia governante de filmes, ele lista vários filmes. Só que isso tudo para mim é interpretação, é crítica. Um filme ele tem que ser sempre mais amplo, mais vasto, ele é mais do que isso, a imagem ela é muito mais do que um discurso, sabe? E isso que é incrível, você pode olhar para aquilo e dar a sua própria interpretação. Então, é claro que você tem que saber o que você está fazendo, mais uma vez, você não pode fazer qualquer coisa, mas você tem que deixar uma margem interpretativa e reflexiva, você não tem que dar tudo de bandeja para o espectador, senão a sua obra vai ser enfraquecida, você vai cair provavelmente no filme de tese ou no filme de ideia governante e tudo mais. Então é isso. Eu acho que, de modo geral, isso é o que eu tenho para contribuir em regras básicas, assim, em orientações de acordo com o que eu aprendi, de acordo com o meu processo, que não é o único, mas o que me ajudou, como agora eu estou já escrevendo o que vai ser o meu 6º filme, contando longas e curtas, obviamente. Eu achei que esse conteúdo pudesse inspirar e ajudar principalmente quem está começando agora, quem está escrevendo seu primeiro curta. Então, se você se interessou, se tem outras questões que você gostaria de comentar a respeito, ou algo que eu não abordei, ou alguma opinião, por favor comente, compartilhe com quem possa se interessar. E é isso, muito obrigado por assistir, inscreva-se e até a próxima.